Ni hao, seus youtuber maoísta, tudo bem com vocês? E vamos aí para mais um vídeo do tio João explicando por que Mao Zedong matou melões. Pô, agora eu fui falando, Não, eu esqueci. não tem problema. Eu falei, daqui Uma a pouco coisa- eu lembro e falo o resto. Tem mais duas. que eu Uma esqueci. coisa muito importante que tem surgido aqui no chat é porque todo esse debate sobre maoísmo, claro, acende as coisas nas pessoas, né? E aí uma coisa muito importante que eu acho que é interessante a gente discutir, não que seja interessante, mas que eu acho que é bom, A assim. Revolução de Nova Democracia direto ao comunismo foi uma das que faltou, depois eu lembro da última. Daqui a pouco algum companheiro meu vai me xingar porque eu esqueci a Não última. tem problema, não tem problema. Mas Mao matou melões? Cara, essa é uma coisa muito irônica e muito engraçada, porque assim, né? Vocês se preparem, tá? Porque você sabe como é que é o João, né? Ele vai fazer uma pequena introdução de 40 minutos para depois dar a explicação. Vocês sentam na cadeira aí. A gente tem, de fato, grandes morticínios, grandes genocídios tardo-coloniais, que a gente passa em cima e tá pouco se fudendo, né? Churchill, na África, antes da Segunda Guerra. Não só na África, na Não, Índia, né? nossa. A fome de Bengala. A fome de Bengala é uma fome, essa sim, artificial. Sim. É uma fome criada, mas foda-se, né? Vamos só pegar alguns dados, cara. Quando a China Lá vem. conclui, né, a sua primeira revolução em 1950, Ó, vocês deixam o like aí, faz favor, né? Senão vocês são tudo fã do Professor Rock. a expectativa de vida do povo chinês era de 34 anos. É uma expectativa bíblica Sim. de vida. Tá? A China era um dos 3 países mais pobres do mundo. De acordo com qual anuário você usa nos anos 50, ela vai ser o mais pobre, o segundo mais pobre ou o terceiro mais pobre. Quando Mao sai do poder, a expectativa de vida do chinês era de 68 anos de idade. Essa informação de que a China era o país mais pobre do mundo, o terceiro mais pobre do mundo, isso varia bastante, tá? O Elias, por exemplo, disse que era o 9º mais pobre do mundo. A realidade é que a China era um país extremamente pobre. A China começa a Segunda Guerra Mundial em 1937 como a 4ª maior economia do mundo. Era um país muito rico de uma população muito pobre. Então, nesse processo aí, degringola, o bagulho vai ficar louco, né? E aí já era para a economia chinesa. Tá? Se você for pensar, só que essa população vivia 34 anos, passou a viver... Em média, né? Em média. Tem uma galera Tem gente pra que baixo. morria menos e tal, tinha muita guerra também, você tem a pacificação interna, né? Sim. Porque não vai ser, inclusive que não vai ser no mesmo dia, Sim. né? Você tem uma longa Sim. luta interna de pacificação, mas ele entrega o país com uma expectativa de vida que é o dobro. Sim. O dobro. Né? E ele gasta 1/4 de século para dobrar a expectativa de vida dessas pessoas. A China continua a ter um vultoso crescimento vegetativo positivo durante todo esse tempo. As pessoas passaram a viver o dobro. Eu preciso de encontrar essas pessoas todas que foram mortas. Sim. Né? Porque a matemática não permite, sabe, o cruzamento por fora, e falou, eu acho que está dentro, a física não permite, Arnaldo. Sim. É isso, a matemática não permite os números absurdos de mortes que são colocados. Ainda tiveram algumas fomes? Tiveram as pessoas que morreram? Tiveram. O grande número de mortes, que esse sim é um grande número de mortes real, que a gente pode colocar na conta, não só do Mao, mas de todo o Partido Comunista Chinês, né? Porque as pessoas têm uma ideia, muitas vezes, que figuras como Mao, figuras como Stalin, elas são onipresentes e onipotentes, né? Stalin era um demônio gigante que uma mão estava em Vladivostok e a outra em São Petersburgo. Ele tudo via e tudo enxergava e tudo decidia na Rússia inteira. Estalou o dedo e matou 10 milhões. Estalou o dedo e matou 10 milhões. Estalinho o dedo. Né? Então, assim, da mesma forma, as pessoas acham, né, que Mao acordava de manhã em Xinjiang e ia dormir em Macau. Ele acordava de manhã em Xinjiang e aí no caminho para Macau ele matava as pessoas no soco. Era assim que o Mao fazia, né? Assim, a gente sabe, né? Tem dados do governo chinês, tem toda uma história, teve uma crítica muito pesada a isso, principalmente depois da morte do Mao, né? Com o fim da Revolução Cultural, que o grande salto adiante foi um desastre, né?
matou muita gente, mas existe uma diferença, assim, é a mesma questão com o Holodomor. Eu não entendo de Holodomor, mas eu sei que existe essa discussão de foi de propósito ou não. É a mesma coisa a grande fome da China. Não foi uma parada de propósito, não foi, nossa, precisamos matar pessoas. Não é esse o ponto, né? Não é esse o ponto. Foram erros sistemáticos, né? Como o João falou, não é o Mao Zedong falando, olha, faz isso errado. Então, foram erros sistemáticos de uma política no país todo, um país que era extremamente empobrecido, que passou por inundação, acho que foi em 51 ou 52, passou por uma inundação gigantesca. E assim, em 1943 teve uma fome causada pelos japoneses em Henan, acho que foi Henan, que matou 3 milhões de pessoas, sabe? E ninguém, isso não vê o pessoal de direita falar, meu Deus, como os japoneses são malvados, mataram 3 milhões de chineses. Não vê, né? E lá foi de propósito. A mesma coisa a fome de Bengala, mais de 3 milhões de mortos, de propósito. Na Índia, os britânicos eles fizeram testes para saber qual que era a caloria mínima que um indiano precisava para continuar trabalhando, para continuar vivo e trabalhando. E nesse processo, gente, foi morrendo. Tem aí estatística de 100 milhões de mortos só na Índia, durante todo o domínio britânico. Então, a China, ela critica, inclusive os caras são tão doidos aqui, que eles têm uma estatística de, olha, o Mao Zedong acertou cerca de 70% e errou cerca de 30%. Porque sim, existe, né? Existe uma crítica a todas as políticas, etc. Né? Então, tem isso, né? Tem números, né? Óbvio que não é 100 milhões, como é... E eu acho mais... Sabe o que eu acho mais louco? O cara que criou o livro, escreveu o livro A Grande Fome do Mal, que é o Frank D. Cotter, que falou que morreu lá entre 45 e 80 milhões, uma parada assim. Ele dá aula aqui em Hong Kong. O cara mora aqui em Hong Kong e dá aula aqui, cara. Isso é muito doido que a China deixou o cara aqui até hoje. Né? Sabe, é uma coisa insana, né? Assim, ele atravessava a China inteira e sabia de tudo que estava acontecendo. O que, de fato, o Partido Comunista da China faz, né? E tem muito meme na internet com isso, né? Os proprietários, principalmente os proprietários de terra. Eles plantam 2 sementes por buraco. Né? Então, assim, eles têm uns memes ótimos, sabe? Assim, esse homem acabou com o problema de landlords na China, é uma foto do mal, assim, de lá. Né? De fato, a gente tem ali, entre ex-membros do Kuomintang que se recusaram a entrar, detalhe, todos os ex-membros do Kuomintang que ainda ficaram na China continental foram convidados a construir a revolução. Todas as pessoas em todos os locais que eles passavam, eles convidavam e falavam assim, olha, você quer se arrepender dos seus caminhos antigos e começar a trabalhar com a gente sob o nosso jeito e tal? Às vezes o cara falava sim, às vezes o cara falava não. O cara que falava não, meu irmão, só sinto muito. Sim. Né? Então a gente tem aí mais ou menos de 750 a 1.200.000 pessoas, tá? Nós estamos falando isso dentro de uma população à época de 700 e poucos milhões. Sim. Tá? Ou seja, né, não dá... A China, quando acaba a Revolução, a China tinha 500 e poucos milhões, 550, 540 milhões de habitantes, né? Em 49, né? Aí, durante o Grande Salto Adiante, eu já não lembro. Dá mais ou menos o que 0,17% dessa população total. Né? Nos números menores 0,1%, nos números maiores 0,16%, 0,17% da população total, que vão ser mortos em combate ou serão mortos pelos seus crimes antirrevolucionários, principalmente no período de 50 a 55. Uhum. Tá? Isso aqui é uma coisa que você tem esse número. E nesse caso, por exemplo, o pessoal da Coreia do Norte foi muito mais gentil do que o pessoal da China. Na Coreia do Norte, os grandes proprietários de terra, eles primeiro tinham a opção de se inserir de volta na sua sociedade, não mais como grandes proprietários de terra, mas como proprietário de terra como todos os outros seriam, e caso eles não quisessem, eles recebiam um degredo interno. Faziam o seguinte, você quer ser proprietário de terra pequena aqui junto com todo mundo? Não, eu tô acostumado a mandar aqui, eu não quero ficar junto com todo mundo. Então você está sendo expulso para o outro canto do país, você vai começar de novo lá. Eu não quero, não, você está sendo expulso para o outro canto do país e você vai começar de novo lá. Começou a dar trabalho lá? Aí beleza, aí o sujeito acaba optando pela sua própria morte, a gente não tem nada que a gente pode fazer, né? Mas você vê que tem todo um processo até chegar ali. Na China não. Muitas vezes não. Por quê? Porque os tribunais eram populares.
Sim. Uma das coisas que Não, a se China não foi instaura assim. em todas as áreas libertadas, e isso não é algo que acontece depois da Revolução, isso é algo que acontece à medida que vá se libertando, são os tribunais populares. Então, em última instância, quem julgou essas pessoas não foi o Partido Comunista Chinês. Quem julgou essas pessoas foram as pessoas que sofriam na mão dessas pessoas. Sim. Aí Isso você mesmo. imagina uma pequena vila, né, onde você tinha ali 600, 800, 1.200 pessoas, um cara ou duas famílias eram grandes proprietários e o restante inteiro da vila era praticamente servo dessas pessoas. Essas pessoas tinham acesso, eram os únicos que tinham acesso à justiça, eram os únicos que tinham acesso a comida de verdade, eram os únicos que tinham conforto, eram os únicos que podiam viajar, podiam peregrinar religiosamente. Um belo dia, depois de centenas de anos de opressão, chegam uns caras lá, libertam essa vila e falam: agora nós vamos dividir a terra entre todo mundo, vamos fazer uma reforma agrária, vamos instaurar uma escola local, todo mundo vai ser educado, todo mundo vai ter que trabalhar, mas em trabalhando tem direito à terra, tem direito à comida, tem direito à casa, tem direito a acesso à higiene. E nós vamos julgar os criminosos locais. Quem são os criminosos locais? 1.200 pessoas sendo oprimidas por duas famílias há 700 anos. Sim. Eu não acho que a gente precisa de explicar muito aqui como que funciona. Imagine você, qualquer cidade do agreste mineiro ou nordestino em 1940, onde depois de sofrer na mão do senhorzinho fulano ou do inhô fulano durante 3 séculos, fosse dada a possibilidade da cidade de julgá-lo. Muito poucos saíram sem condenação disso aí. Você tem esse primeiro número de pessoas, e aí você tem algumas fomes que acontecem. Antes do João continuar, né? Tem foto disso, tá? Vocês acham foto disso aí nas internet. Tem foto disso aí. O bagulho foi tenso, foi tenso. A hora que começou a reforma agrária mesmo, teve muito lugar que foi de boa. Muito lugar na China que foi de boa, os caras aceitaram porque eles viram que ou aceitava ou morria, né? Mas teve muito lugar que não teve nem conversa. Não teve conversa. Os donos de latifúndio, esse senhor de guerra, foi todo mundo pra vala, maluco. E essas fomes que acontecem são as últimas fomes que acontecem. E isso é uma coisa que todo mundo esquece, porque esses eram locais de fome endêmica. As fomes aconteciam naturalmente de tempos em tempos. Só que aí, depois que se instaura o comunismo, depois que vem a revolução, depois que começa a transição do socialismo, essas fomes param de ocorrer depois de um tempo. É aquilo, né? O lugar não está com fome porque é comunista, ele é comunista porque as pessoas estão com fome. Né? Então, assim... Muito bem. É bem isso mesmo, cara. É bem isso mesmo. No frigir dos ovos, a gente vai ter mais gente que morreu ao longo desse período. E aí vem um pequeno detalhe que ninguém se lembra. Os Estados Unidos fez plano atrás de plano para matar a China de fome. Você tem vasta documentação do Departamento de Estado, da CIA, falando: a gente não pode deixar esses caras comprarem comida fora, a gente tem que fazer um cordão de isolamento para que não chegue comida até eles, porque se eles estiverem morrendo de fome, eles vão se revoltar e nós vamos ganhar a China de volta. Mas né, também tem o Mao mandando arroz para fora da China para doar para outros países, tipo Cuba, já sabendo que o bagulho estava louco aqui dentro, né? Isso. Teve muita gente que mentiu em números, muitos líderes locais que mentiram em números a quantidade de grãos que eles tinham para ficar bonito na foto com o partido. Isso é sabido. E aí, quando precisou desses grãos, simplesmente não existia. E aí tem o Mao, já sabendo que a coisa estava feia aqui dentro, mandando grãos para fora. Então, é uma conjuntura, né? Nunca é uma coisa só, né? Quando a gente vê o pessoal da direita, eles sempre vêm com essa desculpa, é o Mao Zedong que fez. É sempre uma conjuntura, são um monte de merda acontecendo, assim, com o melhor português, né? Um monte de merda acontecendo junto. Nunca é uma coisa só. Basicamente o que se faz até hoje, no caso. Basicamente o que se faz até hoje. Só que essas mortes nunca são colocadas, por exemplo, nas costas dos planejadores políticos públicos estadunidenses do Ocidente, que estão planejando matar uma galera de fome por uma questão política. Né? Mas são colocadas. Lembrando que nós estamos falando aqui de um dos países
mais pobres do mundo, uma das menores expectativas de vida, que passou por uma guerra prolongada de 30 anos interna, que no meio dessa guerra, não satisfeito só com essa guerra, ele ainda passou pela invasão japonesa. Isso, né? Que os japoneses, que o fascismo japonês fez na Ásia, faz alemão e italiano corar. Sim. Isso Né? mesmo. Vou falar em filme aqui, Império do Sol. Sim. Né? Quem quiser conhecer o que foi a Unidade 731, veja Império do Sol, né? Que vocês vão perceber muito bem o que era a esfera de coprosperidade japonesa. Sim. E os Estados Unidos salvam muito desses japoneses, né? Tem uma operação, acho que é a Operação Beringer o nome, que é a Marinha dos Estados Unidos removendo milhares de japoneses de volta para o Japão, japoneses que eram presos aqui na China, um monte de gente que era para ser julgada, os Estados Unidos simplesmente salvou e levou para casa, porque os Estados Unidos preferiam colocar o Japão no controle dos fascistas japoneses, ao invés de deixar a União Soviética tomar lá de alguma forma, né? E é por isso que no Japão, até hoje, é o mesmo partido que controla o país desde a Segunda Guerra Mundial. Por um breve período de 4 anos, um outro partido foi eleito, de resto, o tempo todo, foi só um partido que controla. É igual a China. Só que lá não é comunista, lá é fascista. Dica, não era uma esfera, Dica não tinha prosperidade, né? E passando por tudo isso, essas pessoas reconstroem esse país e dentro de 70 anos se tornam a segunda economia do mundo nominalmente, porque na prática já são a primeira. PPP já é, né? Algo de certo foi feito aí. Sim. Né? Então, esse é o famoso mal matou melões. Né? E aí também os caras pegam qualquer tipo de dado e vão inflando. Sabe? Então, por exemplo, assim, hoje em dia os historiadores sérios vão fazer as estatísticas com base em levantamentos arqueológicos, em levantamentos de todos os dados, de todos os censos, de toda a documentação que tinha. Os caras não. Então, por exemplo, vamos imaginar que durante um período se tem uma mudança na qualificação étnica, e aí deixa de ser étnico quem nasceu numa região e você passa a ser étnico da sua etnia natural. Nós estamos falando de uma maioria de 93% de Han. Você tem várias outras etnias, outras 55 etnias, que os números vão decair na hora. Por quê? Porque o cara morava numa região não Han, mas ele era um Han. A partir do momento que meu censo conta a etnia e não o local de nascença, esse cara deixa de ser Li, deixa de ser Shu e vira Han de novo. O que o historiador ocidental faz? Morreram não sei quantos Li, morreram não sei quantos Shu. E os Han estão dividindo por brotamento. Né? Então, assim, eu não conto esses caras e eu conto esses outros caras que sumiram. E tem... agora eu não me recordo se é o Frank de Cotter, que conta, por exemplo, as pessoas que não nasceram. Porque as pessoas estavam com fome, as pessoas não tinham o suficiente para comer, elas não tinham energia para se reproduzir, nasceu menos pessoas, logo vamos colocar isso aqui na conta da quantidade que morreu. Esse é o nível da maluquice. Esse é o nível, sabe? Eu li uma vez, é que eu tenho que achar, agora não sei de cabeça onde é que tá isso, porque eu tenho muita coisa aqui no meu computador. Um chinês que achou um livro dos anos 80 com estatísticas desses anos 50. E aí, pelas matemáticas desse cara, ficou entre 10 e 15 milhões de mortos durante o Grande Salto Adiante. Que aí, obviamente, não é, como eu falei antes, não é só causado por fome, né? Teve inundações, teve outras coisas, né? A fome mesmo não foi causada só pelos erros do Partido Comunista. Teve fome de novo, né? Teve um monte de coisa. Enfim, então foi um processo. E aí tem esses cálculos malucos. O cara caiu de bicicleta, bateu a cabeça, nossa, morreu não sei o que lá, bota na fome, na grande fome do mal. Entende? Sim. Isso também é algo que já tinha sido aplicado à União Soviética. A União Soviética, a partir de 1929, passa a considerar a etnia de origem e não a etnia de habitação ou etnia de nascença. Sim. Né? E nisso as pessoas somem. Então, por exemplo, quando a gente fala do Holodomor, o Holodomor ele é uma fome que começa no Baixo Volga, mas ele vai até a Ásia Central. Quando ele chega na Ásia Central, as populações da estepe, principalmente os cazaques, o que eles fazem? Eles saem do país dele e entram para dentro da China, que tem comida.
Sim. Porque eles são populações nômades. Então, 400 mil cazaques somem num ano, e um ano depois, os 400 mil cazaques voltam. Esses 400 mil cazaques são listados como mortos. Não são listados como ressuscitados depois, mas tem 400 mil cazaques a menos. Mataram 400 mil cazaques. Listado como mortos por essa galera. Listado como mortos por essa galera e acabam virando mortos ucranianos, lá na casa do cacete. Sim. Né? Então tem muito disso também. Essas estatísticas, né, elas são... Mas nasceram aos 30 anos na China, no caso. Né? E nasce aos 30 anos. Então, assim, esse pura tipo descontextualização de estatística, é muito questão de contextualização de estatística e tal. Quando você vai fazer um balanço mais sério, e ninguém nega as mortes, você entende? Nós não estamos falando assim, o Exército Vermelho nunca matou ninguém e atacava as pessoas com beijos. Não, nós não estamos falando isso. Assim, essa é a parte mais interessante, né? Ninguém nunca disse que não teve Holodomor, né? Que a gente sempre vê a maluquice da direita falando, não, porque os comunistas, eles negam que... Não, ninguém nega. Ninguém nega. O que se nega é a intenção, né? Tanto quanto o Holodomor, tanto quanto para a Grande Fome, que é, de novo, diferente da Grande Fome de Henan, que é diferente da Grande Fome de Bengala, que é diferente das grandes fomes na Índia, na África, no Oriente Médio, etc., né? Inclusive, assim, grande parte dos detratores foram mortos. Na insurreição do Tibete, tiveram mais centenas de milhares de mortos. Né? Aí quando a gente fala assim, tiveram centenas de milhares de mortos no Tibete, aí o povo canta, liberte o Tibete foi perseguido. Gente, como é que o Tibete era antes? Gente, vamos lá, né? Só para dar um exemplo do Tibete. O Tibete era uma teocracia. Pô, ele vai falar de Tibete em 2 minutos. O homem tá afiado. Aonde somente aqueles mais altos dentro do monacado budista podiam mandar, e eles tinham direito de mutilação punitiva das pessoas. Então era muito comum no Tibete o sujeito não apenas ser mutilado, mas ter o seu membro mutilado embalsamado e ter que andar com o seu próprio membro mutilado o resto da vida como sinal de vergonha. Porque no budismo tibetano não se acredita em pena de morte. Mas tá tudo certo cortar o braço e ter que ficar carregando o braço pro resto da vida, né? Inclusive, seja membro dos encontros. Né? Então, assim, é desse tipo de... Não mutilado, por favor. Não mutilado, por favor. Né? É desse tipo de coisa que a gente que as pessoas estavam sendo libertadas em Lhasa, né? E aí, quando se tem essas mortes, nesses confrontos, né? Porque vamos lembrar que quem está no status quo, gente, ninguém que está no poder, né, vai ver uma revolução chegando, vai olhar pro relógio e falar, porra, quarta-feira, né? Chegou o dia, o melhor banheiro é o terceiro da esquerda, tá aqui a chave, pode entrar. A pessoa vai lutar até o fim para se manter no poder. Que foi o que aconteceu. A gente tem que lembrar também que Formosa, Taipei, que foi a ilha para onde o Kuomintang vai, ele se torna uma ponta de lança constante contra a China também. Você vai... Se torna uma ditadura, né? Quando Chiang Kai-shek foge para Taiwan, ele instaura uma ditadura que dura até, acho que uns 10 anos depois da morte dele, 10 ou 8 anos, né? Que é chamado de terror branco, que perseguia o pessoal de esquerda, matou um monte de gente de esquerda, acabou com os sindicatos. E era um plano, eles tinham um plano literalmente para assim, o Império Britânico e os Estados Unidos, né? Pegar esse exército, porque mais de 2 milhões de pessoas fugiram para Taiwan, pegar esse povo, trazer para Hong Kong, e de Hong Kong invadir a China. Então, esse era o nível da parada. As intentonas lá dentro. Então, essa parte o pessoal simplesmente ignora, claro. Os números de todas as formas possíveis para tentar criar uma farsa. E a verdade é que nós estamos falando do cara que libertou o povo dele desse século da vergonha e entregou para o povo dele uma expectativa de vida que era o dobro do que ele tinha. Curtiu esse corte? Pô, eu fui convidado pro Desencontros, cara, mas não vai dar, mano. Eu vou ficar pouco tempo no Brasil, não vai dar para participar. Eu queria ir lá conversar com eles. Se tudo der certo, ano que vem eu vou ter mais tempo no Brasil e eu vou lá trocar uma ideia com eles. Mas é isso aí, né, gente? O mal matou melões. Para quem já tá há mais tempo no canal, a gente, né, já falou várias vezes disso aí. É aquelas matemáticas de padaria, né? O cara caiu aqui, teve diarreia, morreu, pronto. Tá aí. Bota na conta do mal. É isso aí, né?